estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do nosso primeiro semestre. Na nossa primeira unidade do nosso livro 2, nós estudamos a Revolução Russa. O primeiro tópico estudado foi uma revolução socialista. Nesse tópico, nós aprendemos o conceito de duas importantes correntes, que foi a corrente do liberalismo e a corrente do socialismo. Vocês lembram o que cada uma delas representava? Para o liberalismo, a igualdade era apenas jurídica, isto é, com leis iguais para todos os cidadãos, independente de sua condição de nascimento ou riqueza. Já os socialistas acreditavam que se não houvesse uma igualdade econômica, se as pessoas não tivessem o acesso aos mesmos recursos, elas jamais seriam iguais. Nós vimos também que os socialistas defendiam uma sociedade justa e fraterna, que deveria se pautar no fim da propriedade privada dos meios de produção, na valorização do bem comum, colocando acima dos interesses individuais, e no estabelecimento de uma sociedade sem classes, ou seja, sem diferenças sociais. Nós estudamos também que nesse contexto da Revolução Russa ocorreu uma crise no Império Russo. E nesse contexto, devido às consequências dos atrasos políticos e econômicos, o país, apesar de ser gigantesco em tamanho, não conseguia uma modernização econômica nem uma melhora de condição social. E um dos acontecimentos importantes desse período que nós estudamos foi o Ensaio Geral de 1905, no qual a Rússia entrou em guerra contra o Japão. Estão lembrados? Lembremos também que foi nesse contexto que desencadeou uma onda de protesto, greves e manifestações para reivindicar todos os tipos de reformas. Essas, em grande medida, foram comandadas, como nós vimos, pelos grupos dos sovietes. Nós vimos também que foi nesse contexto que também ocorreu duas importantes revoluções, que foi a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, até que se culminou na Guerra Civil de 1918, em que, após a tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques, os opositores da ideologia socialista não ficaram passivos. Nós estudamos também que em 1921 ocorreu
a consolidação do regime comunista, que, de certa forma, buscou recuperar a economia de mercado, utilizando como pontapé uma nova política econômica, que ficou conhecida como NEP e entrou em vigor em 1922. Vale lembrar que foi nesse contexto da Revolução Russa que surgiram diversos partidos, como, por exemplo, o Partido Constitucional Democrata e o Partido Socialista Revolucionário. Na nossa segunda unidade, nós trabalhamos o período entre guerras. Nesse capítulo, nós estudamos o tópico Economia Europeia no pós-guerra. E nesse tópico, a gente viu que após o término da Primeira Guerra Mundial, os países europeus envolvidos nesse conflito viveram um período muito difícil, sobretudo a Alemanha. Por outro lado, como estudamos, os países que saíram vencedores, por exemplo, os Estados Unidos, viveu um grande momento de ascensão e de uma invejável situação financeira, uma vez que no início de 1920, a economia estadunidense foi beneficiada pela aplicação de recursos em pesquisas, na modernização de processo de produção e no aperfeiçoamento das linhas de montagens. E para além disso, para favorecer, essa expansão industrial e econômica no qual os Estados Unidos estava vivendo, o governo adotou as tarifas protecionistas e estimulou o mercado interno. E a população americana passou a comprar tudo aquilo que o mercado oferecia: automóveis, rádios e eletrodomésticos eram os verdadeiros símbolos de venda, E esse momento de grande consumo ficou conhecido como American Way of Life, que quer dizer o estilo de vida americano. Entretanto, nós estudamos também que esse momento nos Estados Unidos acabou indo de uma euforia pela compra a uma crise financeira. E foi nesse contexto que também ocorreram grandes momentos importantes dos quais nós estudamos, como a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão e a adoção de novas estratégias. Bom, ainda nesse capítulo, nessa unidade, nós estudamos a emergência do nazifascismo na Europa. Nós vimos que as causas gerais da expansão desse nazifascismo na Europa foi a descrença nos ideais liberais após a crise de 1929. Nós vimos também que foi nesse momento que ocorreu o fascismo italiano,
uma vez que, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália não obteve as vantagens territoriais que pretendia. Já a Alemanha, que também foi derrotada, foi submetida a duríssimas retaliações pelo Tratado de Versalhes. E é nesse contexto que a Alemanha é denominada de Alemanha nazista. E a partir daí, nós percebemos, nós estudamos, que passa a ocorrer o avanço nazista. E é nesse momento, mais precisamente em 1932, que os nazistas obtêm uma grande quantidade de votos e que Hitler exige o cargo de primeiro-ministro. E é a partir daí que o governo de Hitler começa a pendurar, né? E começa a ocorrer vários acontecimentos que marcam a história, né, desse governo de Hitler. Como, por exemplo, a Noite dos Cristais. Vocês lembram o que foi a Noite dos Cristais? A Noite dos Cristais foi um episódio no qual o governo nazista usou para atacar a comunidade judaica da Alemanha, nos quais os judeus tiveram suas sinagogas, suas casas, estabelecimentos, pertences, entre outros bens incendiados. Então, assim é que a gente percebe, né, que a gente estudou no semestre passado, que o governo de Hitler foi marcado por constante perseguição aos judeus. Na nossa terceira unidade, nós trabalhamos a Era Vargas, que ocorreu entre 1930 e 1945. Nós estudamos as fases democráticas e ditatoriais desse período da história brasileira. Inicialmente, nesse capítulo, nós abordamos a crise das oligarquias cafeeiras. Como vimos, a crise de 1929 acabou ultrapassando os limites dos Estados Unidos e atingiu gravemente a economia de vários outros países, pois tanto as importações como os empréstimos e investimentos estadunidenses que eram feitos para o exterior foram suspensos. E alguns países vendiam produtos em grandes quantidades para os Estados Unidos. E entre esses países estava o Brasil, que tinha a sua riqueza baseada na exportação agrícola. E foi nesse contexto que a procura sobre o café começou a cair, por ele não ser considerado um gênero de primeira necessidade. Lembrem que nós vimos que o governo federal, de todas as formas, tentou contornar essa situação, chegando até mesmo a armazenar algumas safras de café para tentar
manter o preço. E foi nesse contexto que nós estudamos a denominada política do café com leite. Vocês lembram como se dava essa política do café com leite? Bom, a política do café com leite visava a predominância do poder nacional nas mãos das oligarquias paulista e mineira. Nós vimos também que entre 1930 e 1934 ocorreu o que foi denominado de governo provisório, que foi quando Vargas assumiu o cargo de presidente do Brasil, de certa forma, com a missão de organizar um novo governo até que fosse convocada novas eleições. E nesse contexto, Vargas tenta utilizar de várias estratégias para alavancar o preço do café. Contudo, nós vimos também que nesse contexto ocorreu, de certa forma, uma modernização e industrialização, mas também ocorreu uma centralização do poder. Nesse contexto, também ocorreu o governo constitucional. Esse período do governo constitucional foi marcado pelo crescimento tanto das forças de extrema-direita quanto das forças de esquerda, que travaram vários embates nos quais cada grupo buscava ampliar o seu espaço e a sua influência na sociedade brasileira. Vamos lembrar que foi nesse contexto que foram criadas também a Ação Integralista Brasileira, a IBI, fundada pelos partidos de extrema-direita, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, fundada pelas forças de esquerda socialistas. Nós estudamos também as ações do Estado Novo e a modernização na indústria, bem como a implantação de políticas trabalhistas ofertadas pelo governo de Getúlio Vargas. Vimos que nesse contexto, Vargas ele acaba criando vários meios, de supostamente beneficiar os trabalhadores, mas ao mesmo tempo ele acaba se tornando um governo autoritário devido à instalação da propaganda e censura que prestava serviço ao Estado autoritário. Por fim, na nossa quarta unidade, nós trabalhamos a Segunda Guerra Mundial. Nessa unidade, nós vimos que os efeitos dessa guerra foram muito dramáticos para todo o mundo. No tópico Conflitos Europeus em Perspectivas, nós vimos que muito dos conflitos, muito dos embates, dos questionamentos que provocaram a Primeira Guerra Mundial ainda permaneceram por muito tempo.
E alguns desses conflitos, com o passar do tempo, foram se agravando, o que acabou novamente gerando uma tensão internacional. Nós também estudamos sobre a Guerra Civil Espanhola. Vocês lembram o que foi a Guerra Civil Espanhola? Ela foi considerada uma espécie de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Outro fator agravante que nós estudamos foi o expansionismo alemão, onde Hitler botou em prática todo o seu poder. Lembrando que nós estudamos também que a Segunda Guerra Mundial teve várias fases. E no primeiro momento dessa guerra, os países que compunham o lado do eixo foram marcados por um avanço rápido e eficiente e acabaram tendo predominância no conflito. Em meio a essa guerra, vários movimentos surgiram. Entre estes movimentos, a gente pode destacar os movimentos da chamada resistência, que eram organizados por vários grupos clandestinos, tanto de homens quanto de mulheres. Em meio a isso, um dos episódios mais marcantes que nós trabalhamos foi o Holocausto, que foi uma perseguição e um extermínio sistemático de mais de 6 milhões de judeus, realizado pelo regime nazista, uma vez que, durante a Segunda Guerra Mundial, essa perseguição e esse ódio desenfreado que os nazistas tinham pelos judeus ganham maiores proporções. Lembrem que nós estudamos também que o Brasil também teve participação na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, o governo brasileiro, permitiu a instalação de bases estadunidenses no Nordeste e forneceu borracha e minérios de ferro aos aliados, para que, em troca, ele tivesse financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Lembremos também que, como estudamos, o Brasil, em meio a essa guerra, embora tivesse um exército até grande, ele era mal armado e pouco preparado. Como, por exemplo, com a Marinha Brasileira, que, embora tivesse treinamentos e até mesmo uma manutenção eficiente, faltava navios modernos que permitisse, por exemplo, caçar e afundar submarinos, como se tinha em outros países. Já no que diz respeito ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que houveram vários confrontos e movimentações que deram fim a esse período. Desse modo, aprendemos que várias nações participaram da Segunda Guerra Mundial e que, em meio a isso, não houveram nem bandidos e nem mocinhos.
O que houve foi um embate e uma disputa por interesses. Contudo, vale lembrar aqui que várias atrocidades e violências foram cometidas por todos os países envolvidos e geraram mortes, mutilações e destruições. Bom, com isso, deu para a gente relembrar um pouco do que nós trabalhamos durante o nosso primeiro semestre. E a partir da videoaula que vem, nós estaremos iniciando o novo conteúdo de vocês, que estará disponível no caderno 3. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.